Olá, querido! Bem-vindo à nossa quinta aula do nosso seminário. Nós já passamos da metade. Eu espero que você tenha conseguido, né, entender e aplicar as ferramentas, mesmo que um pouquinho. Eu sei que é pouco tempo, né, para a gente responder a tanta informação nova, mas eu espero que esse seminário esteja te ajudando, né, a caminhar e entender algumas coisas, como, né, crescer no seu relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a importância do nosso propósito, né, para a gente alcançar a meta, né, que é desenvolver o Cristo em nós. Né? Então a aula de hoje é: "E eu os edificarei como ao princípio". Então essa frase, né, Deus está falando para a nação de Israel, porque desde o começo Israel tinha um propósito, né? Deus escolhe uma nação, coloca ela num lugar muito estratégico, que chama a meia-lua fértil, né, que era o berço das civilizações. Cada nação ali servia deuses diferentes, então Deus estabelece uma nação, né, e a ideia era que os outros povos pudessem ver, né, quem era o Deus de Israel, e a partir desse ver, de reconhecer que ele era o melhor Deus, ou o maior Deus, então as pessoas iam querer servi-lo também, né? E o propósito de Israel sempre foi revelar o Deus, né? De revelar Deus, né? O grande eu sou para o mundo. Então esse é o propósito, era o propósito de Israel, e agora esse é o nosso propósito como igreja, né? Nós precisamos revelar quem Deus é para o mundo, né? Ser um com eles, com Deus, né? Com o Pai e com o Filho, para que o mundo creia, né, em Cristo, né? Que Deus enviou Cristo para salvar a todos, né? Então vamos entender isso e vamos entender a importância do nosso propósito. Então, a introdução: a importância de encontrar o nosso propósito. Então, olha esse texto que é legal. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e eu irei, e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é muito legal, né? Então, essa é a promessa de Deus também em Jeremias, está no mesmo contexto desse texto que a gente está vendo. Então ele fala o seguinte, que Deus tem pensamentos sobre nós. Então a gente precisa saber que pensamentos são esses, que ideias são essas, né? De que coisas são essas que Deus tem preparado para nós. Então a gente tem que aprender a buscar isso, tá? A importância disso. Então, quando a gente entende isso, né, e começa a perseguir isso, né, então ele diz que a gente vai invocar, né, nós iremos até ele, né, nós vamos orar e ele nos vai ouvir, né, a gente vai buscar e a gente vai achar quando a gente buscar de todo o coração. Então, esse pensamento, né, esse caminho que Deus tem é o que nos vai levar para ele, tá? E parte disso parte disso é a realização do nosso propósito. Então, o caminho para a plenitude, para a vida abundante, é totalmente dependente de executarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Não existe vida abundante fora da vontade de Deus, tá? Então, esse é o ponto básico dessa aula, vamos colocar o princípio básico, tá? Fora da vontade de Deus não existe vida abundante. Então, vontade como um todo e também a vontade pessoal, a gente já vai ver isso. Como ele que nos criou, ele sabe exatamente onde, de que forma e fazendo o que vamos poder extrair o máximo de nosso potencial e alcançar essa plenitude. Então, como foi Deus que nos fez, ele sabe o nosso lugar, então ele sabe onde nós temos que estar em seu reino, né, para a gente poder expressar, para a gente poder extrair, né, o máximo de nós mesmos, nesse potencial que ele colocou em nós. Então existe um plano perfeito para esse potencial sair. E é executando esse plano que nós vamos ter plenitude. Então, outro ponto importante é que sem fazer a vontade de Deus, não vamos conseguir conhecê-lo, pois também o conhecemos
Pois também o conhecimento de Deus exige obediência. Para sermos um com Ele, temos que guardar os mandamentos, sua vontade, assim como Cristo sempre fez. Então, para eu conhecer a Deus, eu também preciso fazer a vontade dele. Se eu não faço a vontade dele, eu não posso conhecê-lo. Tá bom? Então, por isso é importante. Então, o edificar como princípio é também estabelecer o propósito. Tá? E estabelecer o propósito vai garantir, né, que eu viva plenamente, porque eu vou estar desenvolvendo todo o meu potencial como pessoa, né, realizando esse plano, e também vai providenciar que eu o conheça como ele é, né, também fazendo a vontade dele e vivendo esse propósito. Amém, igreja? Então, por isso esse propósito é extremamente importante. Vamos lá. Nascendo de novo. Então, vamos tentar entender isso, tá? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Pode, porventura? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vamos tentar entender o que Jesus está tentando nos ensinar aqui. Então, o que era o nascer de novo? Tá? Então, a palavra de novo, ela não está bem traduzida, ela perde um pouco do contexto dentro desses textos, tá? Então a gente vai tentar entender o que pode ser mais, o que é mais próximo do que Jesus estava querendo falar para Nicodemos usando essa palavra. Então, no dicionário Strong, a palavra é another ou another, não sei. Lá na apostila também tem, tá? Então, quais são os significados ou as possíveis traduções que a gente pode usar? Então, ela pode ser traduzida como de cima, de um lugar mais alto, né? De coisas que vêm do céu ou de Deus, do primeiro, do início, desde o princípio, desde a origem, né? De novo ou mais uma vez. Então, a palavra nascer, ela tem dois significados. Pode ser nascer mesmo do ventre, né? Ou pode ser assim, quando você decide viver para algo, tá? Então, quando você fala assim, eu nasci para a arte, por exemplo. Então, você sabe, né, que tem um dia que você entende que esse é o seu propósito, então você assume isso e você diz que nasceu para isso, tá? Então, essa é a palavra nascer, também tem esse significado no grego. E o de novo, que foi, né, que é a palavra noda, ela poderia ter sido traduzido também desde o primeiro, né? Se eu não nascer desde o meu princípio, ou desde minha origem, ou se eu não nascer para as coisas que vêm do céu ou de Deus, ou se eu não nascer de cima, eu não vou poder ver o reino. Né? E quando a gente vê essas possibilidades, né, aumenta um pouquinho mais esse entendimento. Então, o que ele está dizendo é que eu tenho que nascer para o meu propósito primeiro, né? E olha só esse texto de João, ele fala assim: e prosseguiu, né? Jesus falando: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Então é a mesma palavra, né? Que está no João 3,3. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o que nasce para cima, né, ou o que nasce para as coisas de cima, ou, né, para o plano original, ou para o que estava estabelecido desde o princípio, né, ele se desconecta desse mundo. Então, é a mesma palavrinha. Jesus fala: ó, eu não sou deste mundo, né, eu sou lá de cima. Então, a partir do momento que eu nasço, que eu escolho nascer para as coisas de cima, então tem que acontecer uma desconexão com esse mundo, né? Então, se eu não me desconecto, eu vou continuar morto em meus pecados, né? E o que nasce para cima sempre faz o que Deus lhe pede, ou o que o Pai lhe pede.
sempre faz o que agrada a Deus, como Jesus fazia, tá? Então, olha a importância de entender isso. Então, quando eu nasço para cima, eu me desconecto do mundo e eu vivo para agradar Deus, né? Aí, olha, no 5 ele fala assim: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse novo nascimento significa que nós vamos deixar de ser guiados pela carne e passar a ser guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, a gente vai ver mais isso para frente, fica tranquilo. Então, o que é nascer da água? A água é arrependimento, né? Ela simboliza purificação, né? Simboliza esse deixar de pecar, né? O arrependimento. A gente vai ver isso também na aula quando a gente for falar de purificação, né? E nascer do Espírito é a partir do momento que eu começo a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se isso não acontece, eu não vou poder entrar no reino, né? Eu posso vê-lo e também contemplá-lo. Então, esse é o começo, quando eu começo a caminhada, mas o arrependimento verdadeiro e a ser guiado pelo Espírito Santo é a condição para eu entrar no reino, tá? E tudo isso vai acontecer no meu propósito, a gente vai entender, a gente realizando o propósito. Então, tentando resumir, ficaria assim: temos que nascer para o nosso propósito primeiro, para o plano original, ser purificados à água e guiados pelo Espírito Santo em tudo. E isso geraria uma desconexão com o mundo, o sistema mundano, e uma intimidade crescente com Deus. Tá bom? Então, ficou claro, né? Então, vamos lá. Agora, a pergunta: por que a nossa fé não cresce? Né? Porque às vezes a gente fica anos e anos na igreja, né, e a gente não consegue desenvolver o nosso chamado, não conseguimos desenvolver a vontade de Deus para a gente. Né? A gente fica aí rodando em círculo, às vezes nas mesmas crises, né? Buscando as mesmas coisas, tá? E a gente não sai do lugar, né? Então vamos tentar entender. Olha esse texto de Romanos, diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então vamos lá. Desculpa estar caguejando, é que às vezes eu fico pensando, quero falar e lendo ao mesmo tempo, tá? Vou tentar me concentrar na leitura. Desculpa aí. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Então ele está falando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Eu descobri isso sem querer há uns dias atrás, né? Que o ouvir também é um estágio intermediário entre a fé e a palavra. O ouvir, ele não está falando só de escutar, tá? A gente já vai entender esse um pouquinho na frente. Então, o ouvir significa obedecer. Por isso que ele começa o texto falando de obediência. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. E ele pergunta, mas eles não ouviram? Né? A voz deles não saiu por toda a terra. Né? Então, a palavra estava sendo pregada, mas nem todos estavam obedecendo. Olha outra tradução, eu já volto aqui. Olha essa. Porque a fé vem proveniente de dentro de ouvir atendendo. E este ouvir atendendo vem por operação da palavra de Deus. Dá para entender? Então, ouvir atendendo é o intermediário entre a fé. Então, existe uma operação da palavra, então eu escuto e obedeço, e aí a minha fé vai crescendo, vai aumentando. Então, a gente está falhando em quê? Em colocar em prática o que a gente já ouviu, né? Então, para a gente estar no reino de Deus, a gente tem que entender, ao entrar no reino, né, a gente precisa da purificação e da guia do Espírito Santo. Então eu tenho que entender que para eu estar no reino de Deus, eu preciso fazer a vontade do rei. Não há outra opção. Entende? Quem são os cidadãos do reino de Deus? Já que não é um reino físico, né? É um reino de coração, né? Que cresce em nossos corações. Então, para eu ser parte do reino,
eu tenho que fazer a vontade do rei e não a outra forma. Por isso eu preciso buscar essa vontade. Então a pergunta, eu queria que você parasse agora um pouquinho o vídeo, que você orasse sinceramente e que você pensasse se você sabe, né? Por que você existe? Que vontade é essa? Você nasceu para quê, meu filho? Minha filha, você nasceu para quê? A grande crise do século, né, é a falta é uma crise vocacional. Ninguém mais sabe para que existe. Ninguém para que nasceu. 80% dos casos de suicídios que são possíveis de registrar a causa do, do suicídio ou da tentativa é porque as pessoas declararam que elas não sabiam o motivo, né, do porquê tinham nascido, o motivo da sua existência, né? E nós não precisamos ter essa crise, né, porque nós somos filhos de Deus e Ele já preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nela. Então para um pouquinho, ora e pergunta, né? Eu sei porque eu existo. Espírito Santo, eu tenho dado atenção a essa necessidade de descobrir a sua vontade para mim, tá? Ora aí um pouquinho e vê se você sabe. Então vamos lá. Eu posso te falar que 90% dos crentes não sabem, né? Eles vão à igreja, estão no culto, participam de ministério, né, e fazem as coisas, mas se você parar friamente, e perguntar para eles, mas qual é a vontade de Deus para você? No geral, eles não sabem responder. Ou qual é o seu chamado? Você, né? Você já ouviu de Deus para que você existe? Não vão saber, eu te garanto, muita gente não sabe. Então a gente tem que começar a perseguir isso, né? Qual é o chamado da sua família? Né? Quando eu casei com a Priscila, a gente orava sempre, Deus, qual é o chamado da nossa família? O que o Senhor tem para nós? E um dia Deus falou, vocês vão treinar pessoas, né? Vocês vão capacitar líderes, futuros pastores da igreja de Cristo. Isso é o que eu tenho para vocês, é isso que a gente tem buscado, nos capacitar para poder capacitar a outros. Nós sabemos para onde temos que ir, então fica muito mais fácil lutar, né? A gente já vai entender isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, creio que assim é mais fácil entender. Não é apenas ouvir, é o ouvir atendendo, ou o mais famoso, o ouvir e obedecer. Porque é quando atentamos para a instrução e obedecemos é que aprendemos de verdade, não sendo ouvintes esquecidos. Está chovendo aqui, vai fazer uns barulhos no telhado, tá bom? Então, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, que se diz, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. A nossa fé não cresce porque a gente não coloca em prática o que a gente já sabe, né? A gente não coloca em prática a luz que a gente já tem. Então a nossa fé não pode crescer, né? Então sempre Deus vai nos direcionar assim, nós vamos ter uma necessidade, nós vamos orar e buscar, né? Como está lá no primeiro texto, né? Que a gente leu de Jeremias. Então quando a gente buscar de todo o coração, Ele vai responder, né? Ele vai dar uma instrução e aí a gente tem que colocar em prática. Vamos continuar. Então vamos lá. Conhecendo Deus. Então eu vou, né, buscar isso, buscar o meu chamado, buscar o motivo pelo qual eu existo, né, onde eu vou manifestar a glória de Deus, né? E agora a gente vai ver que se eu não faço a vontade de Deus, eu não vou conseguir conhecê-lo, tá bom? Então vou tentar te explicar isso. Vamos ler esse texto de Colossenses que diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade. Passo 1. Em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Passo 2. Agradando-lhe em tudo. Passo 3. Frutificando em toda boa obra. Passo 4. E crescendo no conhecimento de Deus. Passo 5. Né? Então, olha só. Existem esses passos para eu poder chegar no conhecimento de Deus. Então, primeiro eu tenho que conhecer a vontade. Tá? Então, eu preciso conhecer a vontade de Deus para mim.
E isso aqui não é sobre ir à igreja, tá bom? É sobre como eu manifesto o reino de Deus. Como eu vou manifestar o amor que Ele vai, né, dando para mim, como eu vou responder a esse amor em obediência. Essa é a vontade, tá? Segundo, eu vou andar dignamente do Senhor. Não se desespera com essas coisas, tá? Porque todas elas são possíveis quando a gente entende o que tem que fazer. Para a gente entender o que é andar dignamente do Senhor, leia depois Efésios 4, de 1 a 6. Você vai ver que tem a ver com humildade, com paciência e amor, tá? São coisas possíveis. Passo 3, agradar em tudo. Lê Colossenses aí, isso vai te ajudar, né? Frutificando em toda boa obra, João 15. Depois que eu faço isso, eu cresço no conhecimento. Entende? Então, se eu não conhecer a vontade dele, eu não vou conseguir dar esses passos, não vou conseguir andar dignamente, não vou agradar a ele, não vou frutificar, então eu não vou conhecê-lo. Tá? O conhecimento é progressivo. Vou dar um exemplo, pessoal, né, que foi o começo da minha caminhada, que todo mundo acha que já ouviu essa história. Então, eu descobri que Deus me chamou para ser missionário, né? E eu deixei tudo, fui fazer minha escola de missões. Então, na escola de missões, eu tinha que aprender a depender de Deus. Então, eu entendi a vontade e eu fui para lá, né? Então, lá, eu tive muitos desafios, né? E um deles era o desafio financeiro, eu tinha que pagar a escola. E começou, né? Eu comecei a acumular dívida e na época eu tinha um contrabaixo, né? E eu pensei, vou vender o contrabaixo e eu vou conseguir pagar a minha escola com esse contrabaixo. E um dia orando, né? Deus falou assim para mim: dá o seu contrabaixo para o seu companheiro de escola. Eu falei de novo: aparta de Satanás. Então eu fiquei ali lutando com o Espírito Santo, com essa voz que estava, né, na minha mente. E eu fui e entreguei, né, aí eu me desesperei mesmo, falei, agora não tenho o que fazer, né, vou ter que ir embora, não tenho de onde tirar dinheiro. Então, 2 dias depois, eu recebi uma ligação, né, que a igreja, minha igreja em Pindamonhangaba, ia pagar toda a minha escola, né, e eles tinham feito uma reunião lá, especial, e decidiram pagar toda a minha escola, todo o curso, desde a parte prática, né, a parte teórica e a parte prática. Então, o que aconteceu ali? Né? Então, eu tinha conhecimento da vontade dele, né? Então eu fui e obedeci, né? Fui lá e, claro, a minha obediência gerou uma dificuldade, uma provação, né? Então, quando chega nessa hora, o que a gente vai fazer? A gente precisa buscar a Deus, né? E aí a gente vai ouvir uma resposta. A resposta que Deus me deu era totalmente contrária ao que eu estava acostumado a fazer, né? Eu preciso de uma coisa, então eu vou dar a única coisa que eu tenho para vender que poderia suprir minha necessidade. Então a gente já vai entender que sempre a gente vai ter que agir, ou quase sempre, no espírito oposto, porque as formas de Deus são diferentes. Então eu fui e dei, né? De alguma forma eu frutifiquei aí na vida do meu amigo, abençoei o meu amigo. E aí eu gerei essa vulnerabilidade, porque eu já não tinha de onde tirar, e eu tinha que aprender mesmo a depender dele. E aí, quando Deus proveu de forma milagrosa através da igreja, né, eu conheci o caráter dele, que é provedor, a parte do caráter dele, que é provedor. Entende? Então, se eu não tivesse, né, me colocado nessa situação, né, de gerar uma necessidade por causa de obedecer, então eu não teria experimentado essa parte. Deu para entender como funciona? Então, se eu não me esforço, né, em andar nesse caminho, então eu não vou poder conhecê-lo, porque é esse caminho que vai me colocar em situações onde eu vou precisar desesperadamente, às vezes, dele. Amém, igreja? Então, vamos lá. Quando nos dispomos a executar o plano de Deus para nós, teremos muitos desafios. Muitas vezes não saberemos o que fazer. Bem-vindo ao clube. Não poderemos imitar o mundo e teremos que aprender a buscar uma solução nele, aprender a fazer da maneira dele. E isso nos demandará um grande esforço e busca, né? Às vezes vai ser fácil, às vezes não. E são nesses momentos difíceis de extrema dependência que vamos conhecer o que ele é capaz de fazer. É quando
É, e é quando ele faz que o conhecemos. Então, vamos lá. Então, qual é o ciclo? Esforço em obedecer, provas e dificuldades, dependência divina, ação milagrosa, conhecimento de Deus. Então, esse é o ciclo para a gente conhecer a Deus. Tá? Se a gente fica só na zona de conforto, controlando a nossa vida, eu vou impedir esse ciclo de acontecer. Porque se eu controlo tudo, eu não preciso dele. Entendeu? Se eu digo como são as coisas, eu não preciso dele. Quando eu vou precisar dele? Quando as coisas saem do meu controle. Tá? Aí eu vou ver a ação milagrosa. E quando eu vejo a ação milagrosa, eu o conheço, eu vejo o que ele é capaz de fazer. Então, esse é o ciclo. Para cada novo desafio criado em dependência, veremos a mão de Deus se movendo em nosso favor. E à medida que o vemos atuar, o conhecemos. Então, conheceremos Deus pelas coisas que ele faz. Tá bom? É assim que a gente conhece Deus. Vamos ver se isso está na Bíblia. Né? Então, Romanos 1, 20 fala assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que foram feitas, para que eles fiquem inexcusáveis. Dentro desse contexto do texto, ele está falando sobre as pessoas que dizem que Deus não existe. Então, a manifestação do eterno poder e da divindade de Deus são manifestas nas coisas que ele faz. Tá? Então, vamos lá. Lucas 7, 19 e 23. Tá? Você pode ler depois na sua casa inteira. Mas o que está acontecendo aqui? João Batista manda perguntar para Jesus se ele mesmo é o Cristo. Né? E olha como Jesus responde: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia o seu evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Olha que doideira. Então, João pergunta se Jesus é o Cristo. Ele diz, como ele responde? Olha o que eu estou fazendo, olha o que está acontecendo, olha a manifestação dessa glória, desse poder, aleluia. É assim, gente, é assim, é a manifestação do reino, do poder de Deus que faz ele conhecido. Olha Deuteronômio, quando Deus estava preparando o povo, então, depois de 40 anos para entrar, né, na terra. Olha só. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste e ficou vivo, ou se Deus intentou em tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, com peleja e com mão forte e com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo que o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos, e a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 4, 22 e 35. Então, nós conhecemos a Deus pelas coisas que Ele faz. É aí que Ele mostra o seu poder, gente. É aí que a gente, né, vai ver do que Ele é capaz. Mas só se nós estamos alinhados com a vontade dEle, se estamos alinhados com o propósito que Ele tem para nós, tá? Eita agora. Então, o que vai impedir esse propósito? Então, para viver esse propósito é necessário romper com o sistema do mundo, não nos conformar com o mundo, não querer ser igual a todos. Então, temos que escolher diante de quem nós vamos escrever nossa história, tá? Então, essa é a decisão desta aula. Então, a gente tem que pensar, diante de quem eu quero escrever a minha história? Quem eu quero agradar? Tá bom? O sistema, né? O mundo, né? Deus, a mim mesmo, tá? Então, qual é a minha prioridade? Eu vou ter que decidir, tá? E um conselho, escolhe Deus, tá? Escolhe Deus. Então, qual é o nosso problema aqui?
Porque quando a gente vai crescendo, né, a gente é ensinado que nós somos o que nós fazemos. Então, olha só, quando a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser quando ela crescer, ela responde com uma profissão, né? Então, o que a gente acha? Que a gente nasce para ter uma profissão e casar. Se a gente não faz, a gente não tem essas duas coisas, nós entramos em crise existencial, não é assim? Porque nós toda a vida a gente a gente foi pressionado, vamos colocar assim, por isso. Você tem que decidir o que você vai ser. E quando eles falam isso, eles estão falando de uma profissão. Então, nós fazemos profissões, não somos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem eu quero ser de verdade. Entende? Como pessoa. Tá? Então, eu, indivíduo, quando as pessoas olharem para mim, o que elas querem, o que eu quero que elas percebam em mim, né? Que tipos de qualidade eu quero ter como pessoa, né? Então, hoje eu faço diferente com as minhas filhas, quando elas perguntam no futuro, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer, eu falei, minha filha, isso não é mais importante, mas o mais importante é se você vai conseguir como pessoa manifestar o amor de Deus. Então, você vai ser uma pessoa, tem que ser uma pessoa amável, compreensiva, acolhedora, né? Ou uma pessoa que empolga, que empurra as pessoas para frente, né? Que faz, né? Vamos, gente, não sei o que. Então, isso é quem nós somos, né? Como a gente manifesta esse amor, né? O cuidado pelas pessoas, né? E não o que a gente faz, o que a gente faz é secundário, né? Então a gente precisa orar para romper esse esquema também, tá? Porque se a gente tem uma profissão ou não, isso não determina o nosso valor, né? O nosso valor já está determinado e nós temos a imagem e semelhança de Cristo. Amém, igreja? Então não se preocupe com essa parte, se preocupa em decidir quem você quer ser. Então eu tenho 3 coisas que eu iria ficar extremamente decepcionado se eu falhasse: em ser filho, né, em ser um bom marido e em ser um bom pai. Se eu falhar nessas coisas, nossa, vai ser muito decepcionante para mim quando eu chegar lá na frente. Então pensa sobre isso. Quando você tiver com 80 anos e olhar para trás, o que você acha que é importante você não ter falhado? Né? Quantas pessoas ganham rios de dinheiro e chegam com 70 anos e falam, eu trocaria tudo para ter meu filho ao meu lado hoje, para não ter perdido a minha esposa. Né? Tem muita história assim, então vamos olhar para elas, vamos ver o que realmente importa na vida, né? O que realmente dá valor para a gente como ser humano, tá bom? Então a gente tem que escolher, eu vou querer agradar quem? Essa é a pergunta. Então o que significa? Basicamente temos que escolher quem vamos agradar em cada decisão que vamos tomar. O sistema, nós mesmos ou Deus. Então a gente tem que pensar quem está no trono hoje no nosso coração. Né? Quando você sai para fazer as coisas, com que motivação você sai. Né? Dá para entender? Tipo, que move? Né? Você quer ganhar dinheiro para passar bem, para ter uma boa aposentadoria, né? Para ficar rico? Então, quais são suas motivações? O que você valoriza? Né? A gente tem que pensar sobre isso, porque isso diz diante de quem nós estamos escrevendo a nossa história. Entende? Quando você chega em casa cansado e seu filho pede para você dar um tempo para ele, para um tempo de qualidade, como você responde? Né? Isso diz quem é a prioridade. Entende? Quando Deus te desafia a fazer alguma coisa por alguém, quando Deus te desafia a ser esse braço estendido na terra e você está cansado, né? Você tem que se sacrificar. Qual é a sua resposta? Isso diz qual é a sua prioridade. Então a gente tem que parar e pensar, tá bom? Qual tem sido a nossa prioridade diante de quem eu tenho escrito a minha história? Então, olha só esse texto. Então aqui é a parábola do semeador, tá? Em Lucas lá você pode ler do capítulo 8 para você ver tudo se você quiser. Mas está falando das sementes. Então fala aqui a outra semente caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram.
né? E depois Jesus explica a parábola, ele vai explicar o que é os espinhos. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então, o amor ao mundo, querer agradar ao mundo, nos faz infrutíferos para o reino de Deus. Amém, igreja? Então, eu preciso, né, escolher agradar a Deus, buscar, né, o meu chamado, buscar a vontade de Deus para mim de forma específica, para minha família. Né? Você que é casado, então não é mais você só. Qual é a vontade de Deus para sua família, para os seus filhos? Né? Então vamos lá. Romanos diz assim: e não sedes conformados com este mundo, né? Não tome a forma desse mundo, não sejam iguais a esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. O que vale a pena? Né? O que vale a pena eu lutar? Onde eu tenho que colocar as minhas forças, a minha energia? Então renove o seu entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar essa vontade, eu vou precisar largar o mundo. Né? Agora, olha isso que legal, 1 João 2 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, igreja? Então, nós vamos ter um nascer para Cristo, um nascer para cima, para o nosso propósito. Tem que gerar essa desconexão com o mundo. Eu não posso querer agradar o mundo. Tá? A nossa fé vence o mundo, isso que eu tenho que buscar. Olha que legal esses textos, né, que falam sobre a felicidade de a gente ser útil. Tá? É de um livro, eu já vou mostrar qual que é. Então fala assim: ó, a ociosidade cotidiana rouba-nos, portanto, o sentimento de nossa existência e substitui por um sonho vão e desprezível. Né? Somente o labor vivo, tranquilo e fecundo pode dar à vida todo o seu sabor. Este sentimento tão pleno que chamamos de viver a vida, somente o trabalho pode regularizar, tornar habitual. Ele decuplica a alegria de viver e o preguiçoso ignora. Então, olha quando a gente é produtivo, né? Quando a gente está produzindo no reino de Deus, o que isso vai gerar de felicidade, o que isso vai gerar de abundância em nós, de plenitude em nós. Entende? Então, ser produtivo gera muita felicidade, porque quando você termina a obra, você fala: cara, é bom demais. É bom demais você ser útil. É bom demais você ajudar. É bom demais você, né, produzir transformação. Então, quando o espírito não tem ocupações elevadas, não tarda em ser invadido por preocupações mesquinhas. Então, o que acontece quando a gente não entende o nosso propósito? Quando a gente não entende o nosso plano, a gente não sabe pelo que a gente tem que lutar. Entende? A gente não sabe onde tem que chegar, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer ônibus serve. Então o que acontece? Se eu não sei o chamado de Deus, o propósito de Deus para a minha vida ou família, então eu vou começar a me invadir de preocupações mesquinhas. Agora, quando eu vejo, sou parte desse reino e vejo o que Deus pode fazer, rapaz, então essas coisas mesquinhas que o mundo me oferece, eu vou perceber, né, que são supérfluas, que não são necessárias. Tá? Então, quanto mais eu me encher, né, desse plano maior que veio de cima, desse plano que Deus tem para nós, para mim, para você, quanto mais a gente se encher, a gente vai ver que a gente vai conseguir, né, se desconectar do que é supérfluo. Vamos lá.
Enquanto o ocioso tem necessidade de uma sociedade frequentemente muito inferior para passar o tempo, o trabalhador basta-se a si mesmo. A impossibilidade de bastar-se põe o ocioso na dependência do outro, obriga a 1000 servidões que o trabalhador não conhece, de forma que, quando se diz o trabalho e a liberdade, não se trata de uma metáfora. Epicteto divide as coisas em coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Observa que a busca das coisas que não dependem de nós é que nos vem a maior parte de nossas decepções, dos nossos sofrimentos. Muito bem, enquanto a felicidade do ocioso depende unicamente do outro, o homem habituado ao trabalho encontra seus maiores prazeres em si mesmo. Então esse é o livro Educação da Vontade, né? Esse é o autor. Então, à medida que eu vou trabalhando na obra, né? Eu vou experimentando essa felicidade, essa plenitude, tá? Essa vida abundante. Então o que ele fala assim aqui, né? O ocioso, ele depende do outro, né? E a felicidade dele depende do outro. Agora, quando a gente entende o nosso chamado e a vontade de Deus para nós, nós só dependemos dele, né? E aí, ninguém pode frustrar isso, gente. Ninguém pode roubar essa possibilidade de felicidade. Porque ele vai ser gerado pelo meu trabalho em Cristo, pelo que ele vai, né, proporcionar para mim. Amém, igreja? Então, eu queria contar só mais uma historinha pessoal. Eu lembro quando eu estava com 2 anos e meio, mais ou menos, de convertido, né? Nós trabalhávamos lá na igreja com o pessoal de rua. E eu lembro, toda quarta-feira a gente saía para entregar a sopa, né? E na quinta-feira, algumas quintas-feiras, alguns desses moradores podiam ir na igreja, né? Eles podiam tomar banho, a gente cortava os cabelos deles, né? Fazia barbinha, dava roupa nova, né? E dava essa garibada neles, assim, né? Então um dia eu lembro, eu fui buscar um homem chamado Agnaldo, né? E foi assim, minha primeira experiência, né, nesse sentido. Então eu levei ele para a igreja, ele tomou banho, né? Tava todo mundo lá, a equipe, né? Depois a gente cortou o cabelo, a gente fez a barbinha dele, né? E eu lembro, a gente, né, teve que cortar a unha, né, limpar as unhas dele, né? E o cara, né, saiu outra pessoa, né, com roupinha nova, tudo arrumadinho. E eu lembro, ele falou assim para mim quando terminou, né? Ele falou pro grupo, falou assim, ó, porque vocês fizeram isso para mim, eu não vou beber nunca mais, né? E eu não sei como ele, né, depois de um tempo ele foi embora de Pindamonhangaba, eu não sei como ele ficou, mas no período, né, que a gente continuou vivendo com ele, o Agnaldo nunca mais bebeu, né? A gente conseguiu às vezes dar um trabalhinho para ele, ia fazendo as coisas e por fim ele decidiu voltar, né, para a cidade dele, né, tentar achar a família. Eu acredito que ele era de Ubatuba, se eu não me engano, ou Paraty, alguma coisa assim, né? E naquele momento eu percebi que eu podia fazer durante toda a minha vida isso. Eu podia viver servindo as pessoas. E a alegria, né, de ver uma pessoa transformada por causa do nosso trabalho tão simples, né, impactou muito minha vida. E eu percebi que eu poderia viver para isso, né, para ajudar as pessoas, para mudar a vida das pessoas, para ser um canal de Deus, né, de bênção para a vida delas. Então, eu sei que existe esse lugar para você, esse lugar no coração de Deus, no reino de Deus, que é seu, né, que você vai viver essa vida emocionante, ter essa vida com sentido, né, com um propósito. E Deus está te esperando para te contar, tá bom? Ele está te esperando. Então vai atrás disso, pergunta para Ele, não deixa isso fugir de você, tá bom? Faz isso.
Então, só para terminar, que ficou faltando uma coisa aqui e eu lembrei agora, tá? Então, a gente vai conhecer a Deus pelas coisas que Ele faz em nós, para nós e através de nós, tá? Então, esses são os meios que a gente vai ver Ele se movendo. Então, mais uma vez, a gente vai entender qual é a vontade dele, né? As dificuldades vão vir, a gente é, deixa o tempo para ele fazer, a gente espera nele, busca como a gente vai resolver isso nele, né? A gente recebe a ação milagrosa, então a gente vai o conhecer. Então, como essas três possibilidades? Então, por nós. Então, quando ele faz um milagre, né, como a coisa do dinheiro, né, ou usa alguém, né, para abençoar a gente tem uma necessidade, a gente ora. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente, como família? A gente tem uma necessidade, a gente começa a orar, né? E às vezes a gente não fala com ninguém e de repente alguém fala: "Olha, eu lembrei de você, eu sonhei com você e eu estou mandando uma oferta." E aí resolve o nosso problema. Isso já aconteceu várias vezes, tá? Ou é, tá, então esse é um milagre. Deus faz por nós, através de nós, né? Então, às vezes a gente percebe uma necessidade no outro, né? Ou a gente precisa ajudar alguém e aí Deus faz alguma coisa, né? Que você sabe que é impossível ter vindo de você. Por exemplo, uma vez eu fui orar com uma menina, né? E eu estava orando com ela, uma adolescente, e Deus falou assim: fala para ela que eu tenho saudade dela. Aí isso é fácil falar, né? Fala, Deus está falando que tem saudade de você. Aí a menina começou a chorar. Então, é... aí veio outra fase assim: fala para ela que eu tenho saudade de quando ela ficava comigo sozinha no quarto. Ah, isso daí ainda dá para orar e tudo. Agora fala assim que eu não esqueci das coisas que ela escreveu no caderno, no diário dela, né, os sonhos que a gente sonhou juntos e que estão lá até hoje. Aí eu fiquei com medo de falar, né, gente? É muito específico. Aí eu fui, fechei o olho e falei: olha, Deus falou. E a menina aí se desfez a, a chorar. Então, quando eu vi isso, eu falei: não, é Deus mesmo, né? Porque de mim não ia poder vir essas coisas. Então, Deus está me usando para abençoar a menina, ou me usou para abençoar a menina, né? E outras coisas que Deus pode fazer através de nós, né? Milagres, curas, né? E você sabe que isso não vem mesmo de você. E a gente vai conhecendo o que Ele é capaz de fazer. Então é em nós, através de nós, né? É, para nós, através de nós e em nós. Então o que é em nós? Quando a gente observa as mudanças do nosso caráter e a gente sabe que sem ele isso seria impossível. Então, uma reação natural nossa, às vezes, por exemplo, é explodir, minha. Né? Então, quando acontecia alguma coisa ruim, eu ia e já explodia. Então, eu começo a orar e buscar a Deus sobre isso. E aí acontece alguma coisa, me chega a informação, e aí eu falo: ah, que bom, né? Vamos orar e vamos ver como Deus vai resolver o problema. E aí passa aquilo e você fala: gente, sou eu mesmo? Né? Você fica até em dúvida: será que sou eu? Né? Então é quando Deus começa a fazer milagres em nosso caráter. Né? Então é por nós, né? Através de nós, né? E para nós, tá? Ou em nós. Então quando a gente vê isso acontecendo, né? Nós vamos conhecê-lo, vamos entender o que ele é capaz de fazer. Amém? Então eu espero que isso te ajude, que Deus abençoe, busque qual é o plano de Deus para a sua vida. Tchau, tchau.